Olá, sejam todos bem-vindos a esta videoaula sobre variáveis complexas, quando falaremos sobre a fórmula integral de Cauchy. Esta é uma outra consequência do teorema de Cauchy-Goursat. As notas de aula foram baseadas nos livros do Brown e Churchill e no livro do Spiegel, Lipschutz, Schiller e Spellman. Olha, sempre que forem estudar, ver uma videoaula, mantenha sempre lápis, papel, borracha e demais ferramentas em mãos. Não é? Desse modo que se estuda. Anote, faça diagramas, esboce, pense, interprete. O lápis e o papel pode ser substituído por um notebook, um tablet. E, se for necessário, interrompa o vídeo, inicie novamente, para que tenha um bom aprendizado, né? Então, vamos falar sobre a fórmula integral de Cauchy. Considere, então, uma função analítica sobre um contorno C e no seu interior. Então, é como está aqui na figura. Tem uma função que é analítica sobre a circunferência e no interior dela. Dado um ponto Z0 no interior de C, vamos construir uma circunferência com centro nesse ponto e raio R, positivo. De tal modo que esta circunferência esteja no interior do contorno. Como o interior do contorno é aberto, dado um ponto, existe uma vizinhança desse ponto totalmente contido no interior do contorno. Portanto, existe uma vizinhança onde a função é analítica. E eu sempre posso tomar uma circunferência dentro dessa vizinhança, que está contido no interior de C, aonde a função, então, é analítica. E aí, pelo princípio da deformação de trajetórias, a integral desta expressão, se a f é analítica, esse integrando f de z sobre z menos z0 deixa de ser analítico apenas em z0, somente nesse ponto. Então, pelo princípio da deformação de trajetória, a integral em C é igual à integral na circunferência CR. Olha, se tomarmos um R bem pequeno, a continuidade de f de z garante que os valores da função f na circunferência são próximos do valor de R de f no centro da circunferência. Então, a gente já tem essa igualdade, e f de z, sendo muito perto de f de z0, se a gente substituir f de z por f de z0, comete um pequeno erro. E como f de z0 é constante, eu tiro fora da integração. Ora, e essa integral nós já calculamos. A integral de 1 sobre z menos z0 numa circunferência com centro em z0 é 2π. E obtemos, então, que esta integral deve ser aproximadamente esse valor. Mas, na verdade, como o R pode ser tão pequeno quanto eu queira, então f de z vai ficando cada vez mais próximo de f de z0, a gente pode provar que a integral do lado esquerdo é exatamente igual a 2πi f de z0. E é esse o teorema. Seja f de z uma função analítica sobre um contorno C e no seu interior. Para um ponto Z0 qualquer no interior de C, vale a fórmula integral de Cauchy. A integral de f de z sobre z menos z0 dz é 2π f de z0. Quando o z0 estiver no exterior de C, por exemplo, quando estiver aqui fora, aí esse integrando fica analítico sobre C
e em todo o seu interior. E aí a integral é zero, né? Pelo teorema de Cauchy-Goursat. E esta é uma consequência do teorema de Cauchy-Goursat. E a prova é a seguinte: vamos tomar esse CR como sendo uma circunferência de raio R centro em Z0, de forma que ela esteja contida no interior de C, tal como na figura. Como o F é analítica em C no interior, pelo princípio da deformação de trajetória, a gente pode escrever essa igualdade, né? E considerando a integral em C igual à integral em CR, é a única diferença entre o lado esquerdo e o lado direito, e vamos nos lembrar que a integral em CR de dz sobre z menos z0 é 2π. Portanto, se a integral de f de z sobre z menos z0 menos 2πf de z0, vamos substituir f de z0, o 2π, por essa integral, e passar o f de z0 aqui para dentro. Então, fica f de z menos f de z0, porque tudo isso aqui vai ficar essa integral de f de z0 sobre z menos z0. Então, a diferença fica f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Sobre qualquer circunferência CR de raio R. E essa circunferência pode ter o raio tão pequeno quanto a gente queira, não é? Se nós conseguirmos provar que essa integral é nula, teremos provado, então, o quê? Que essa diferença aqui é zero, ou seja, essa integral em CR é 2πf de z0. E a integral em CR é integral em C. Então, basta provar que isso é zero para concluirmos que a integral, essa integral aqui, vale 2πf de z0. Bem, vamos provar isso. Uma vez que f de z é contínua em z0, né, para todo epsilon maior que zero, dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, de modo que essa diferença é menor que epsilon. Para todo z menos z0 menor que delta. Então, isso vem da continuidade, não é? Como aquele raio da circunferência pode ser tomado qualquer valor, não é? Se nós tomarmos o R igual a delta sobre 2, vejo que o módulo de z menos z0 é R, porque o z, estando o z em CR, essa diferença é R, né? Porque o z está na circunferência e o z0 é o centro. Z0 é o centro e o z vai estar aqui na circunferência. Então, o que a gente vai obter? Que o módulo dessa integral fica menor ou igual ao máximo disso aqui. Bem, módulo de z menos z0 é R. E o módulo do numerador é menor que epsilon. Então, esse integrando para qualquer z em CR é menor que epsilon sobre R, que colocamos aqui, multiplicado pelo comprimento de CR. O comprimento de CR é 2πr. 2πr, R é delta sobre 2, vai ficar 2π delta sobre 2, que dá π vezes delta. Como R vale delta sobre 2, substituindo R por delta sobre 2, esse delta cancela com esse 2 vai para o numerador. Provamos, então, que essa circunferência aqui é menor que 2π. Para qualquer epsilon dado, a gente pode tornar esta integral em módulo menor que 2π. Ora, conclui-se, então, que essa integral é zero, né? Essa integral é zero. E, portanto, se essa integral é zero, é porque esta integral em CR é 2πf de z0 e essa integral é igual a essa.
provamos o teorema. Então, vejamos alguns exemplos de como aplicar isso. Para essa função inteira. Inteira é uma função analítica em todo o conjunto dos números complexos. f de z igual a e elevado a z mais seno de z. De acordo com a fórmula, então, integral de Cauchy, a integral sobre a circunferência módulo de z igual a 1, no sentido anti-horário, desse integrando aqui, vejam, é a integral de f de z, e no denominador é como se eu tivesse z menos z0. Então, o meu z0 é zero. Usando a fórmula integral de Cauchy, isso é 2π f de zero, que vale 2π. E é interessante observar que esse valor aqui é igual à integral dessa função em qualquer curva que tenha o zero no interior. Basta ter o zero no interior da curva, basta ter o zero no interior da curva, para que a integral desta função seja 2π, qualquer uma. Por mais complexa que seja, pode ser sim, cheia de volta. A integral é zero, é 2π, desde que o zero esteja no interior. Nessa outra integral aqui, vamos separar o integrando, que é z sobre esse polinômio, da seguinte maneira. Vamos chamar z sobre 9 menos z2 de f de z. Né? Então, e vamos integrar na circunferência C, com centro em 0 e raio 2. Pois bem, veja que a função f, ela deixa de ser analítica em z igual a 3i menos 3... z igual a 3 e menos 3, não é? 3 e menos 3. Pois bem, então, se aqui nós temos a nossa função 3 e menos 3, mais ou menos por aqui. 3 e menos 3. Esta função f de z deixa de ser analítica e nós queremos integrar na circunferência z, módulo de z igual a 2. Módulo de z igual a 2, então, é uma circunferência mais ou menos por aqui. Então, as singularidades dessa função f de z estão fora da circunferência. Na circunferência, no interior da circunferência, C, a nossa função é analítica. Então, a integral em C dessa expressão, eu chamei isso de f de z, então fica f de z sobre z mais i. Usando a fórmula integral de Cauchy, né, uma vez que o integrando fica singular em menos i, né? Quando z for menos i, dá zero no denominador. Então, em menos i, ela é singular. Portanto, essa integral, de acordo com a fórmula integral de Cauchy, é 2πi f de menos i. Basta substituir z por menos i ao quadrado dá menos 1. Aqui vai ficar 9 mais 1, 10. 2 sobre 10, 5. I vezes i dá menos 1, com esse menos dá mais, então fica π sobre 5. Olha a velocidade com que a gente calcula essa integral. Existe uma outra maneira de
Bem, no caso desse integrando, essa é a maneira mais simples de calcular esse integral, usando a fórmula integral de Cauchy. Um outro exemplo. Vamos calcular essa função, onde C é a circunferência módulo de Z igual a 3. Então, temos aqui... Temos aqui os eixos. O integrando deixa de ser analítico aonde? No zero. No zero. E no 1. 0 e 1. Esses dois pontos são 0 e 1. Queremos integrar na circunferência C, dado por módulo de Z igual a 3, no sentido anti-horário, porque a bolinha indica a integração no sentido anti-horário. Ou seja, queremos integrar numa circunferência de raio 3. Mais ou menos aqui. Tá? Então, as duas singularidades da função estão no interior da nossa curva C. Da curva C. Então, o que nós podemos fazer? Bem, podemos, aqui em torno de 0, traçar uma pequena circunferência de raio menor que meio. Em torno de 1 também, uma outra pequena circunferência, também de raio menor que meio, com centro em 1. Não é? Vamos chamar essa circunferência de C0, porque é uma circunferência com centro em 0, e aqui C1. De raios, o C0 tem raio menor que 1, raio menor que meio. C0 e C1. C0 e C1 tem raio menor que meio. Bom, então, elas não se cruzam, não se cortam. E entre... A gente sabe que o integrando é analítico em C, C1 e C0. E é analítico também no interior de C, que nos pontos do interior de C que estão no exterior de C0 e C1. Então, vale aquele teorema que a integral em C é igual à integral em C0 mais a integral em C1. É o que nós escrevemos aqui. Z menos 1 igual a R é a circunferência com centro em 1. Módulo de Z igual a R é uma circunferência com centro em 0. E a gente toma o R menor que meio, 1/3, por exemplo, em cada caso. Né? E, bom, se tomarmos o R igual a 1/3, veja que o denominador aqui se anula no centro da circunferência. Mas 1 sobre Z não. Então, se eu tomar f de z igual a 1 sobre z, e aqui, olha, a singularidade dentro dessa circunferência é em 0. Então, 1 sobre z menos 1 não tem singularidade no interior desta circunferência. Então, vamos chamar g de z 1 sobre z menos 1. Então, essas duas integrais agora são iguais a esta e essa integral, onde eu substituí 1z por f de z, 1 sobre z por f de z. E 1 sobre z menos 1 por g de z. A f é analítica nesta circunferência, a g é analítica nesta circunferência, então a gente pode usar, tanto nessa quanto nessa, a fórmula integral de Cauchy. Aqui o z0 é 1,
e aqui o Z0 é zero. Então, isso aqui fica, essa integral, 2π vezes a f no ponto 1, e essa 2π vezes a g no ponto 0. Calculamos f de 1, g de 0, o f de 1 é 1. G de 0 é menos 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, a integral dessa função na circunferência é 0. Um outro exemplo, vamos considerar a função f de z igual a 1 sobre z mais 5, e vamos tomar a circunferência módulo de z igual a 2. Veja, essa função é analítica. Vamos pensar já nessa integral. Módulo de z igual a 2. Bom, esse integrando, vamos olhar para o integrando, vai. O integrando vamos colocar a circunferência com centro em 0 e raio 2. Então, algo assim. Aqui o ponto 2. Aqui o 2. E aonde estão as singularidades do integrando? Em z igual a 1. Então, as singularidades estão aqui. E z igual a menos 5. Ixi, vai estar aqui embaixo, bem embaixo. Né? Bem embaixo aqui. Mais para baixo ainda, né? Ou seja, está fora da circunferência C. Está fora dessa circunferência C. Então, essa função 1 sobre z mais 5 é analítica. Portanto, podemos chamar essa parte de f de z, e aí ficamos com a integral de f de z sobre z menos 1, dz. O menos 1 é o nosso z0 que está lá, o mais 1, aliás. O z0 é o mais 1. Né? Então, é o mais 1. Então, pela fórmula integral de Cauchy, é 2π vezes f de 1. Quando eu faço f igual a 1, dá 6 no denominador, ou seja, 1/6. É 2π sobre 6, ou seja, π sobre 3. E agora mais um exemplo. Considere essa função f de z. Né? E quando o módulo de z0 for diferente de 3, vamos definir g de z0 através dessa integral. É isto dividido por z menos z0. Quando o z0, módulo de z0, for menor que 3, ele vai estar dentro desta circunferência e a integral é diferente de zero. Quando o z0 estiver fora, como o integrando é uma função racional, ela só deixa de ser analítica nos zeros do denominador. Ou seja, quando o z é igual a z0, ela deixa de ser analítica. Se o z0 está fora dessa circunferência, a integral é zero. Se estiver dentro, aí a fórmula integral de Cauchy nos dá o valor dessa integral. Então, vamos chamar isso aqui tudo de f de z, né? Então, para calcular, por exemplo, g de 2, fazendo o z0 igual a 2, está dentro da circunferência. Né? O 2 está dentro da circunferência com centro em 0 e raio 3. Usando a fórmula integral de Cauchy, o g de 2, que é igual à expressão, né? Essa integral aqui, quando o z0 for 2. Pela fórmula integral de Cauchy, é 2π f de 2. O valor de f de 2, 4 vezes 2, 8, menos 2, menos 2. 8 menos 4 dá 4, vezes 2, 8.
então dá 2π. Como já dissemos, quando o módulo de Z0 for maior que 3, integrando analítico sobre C no interior, e, portanto, G de Z0 é 0, se ele estiver lá fora. E se a curva passar sobre o Z igual a 3? Aí precisamos parametrizar e calcular. Não dá para, nesse caso, usar a fórmula integral de Cauchy. E vamos ficando por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a fórmula integral de Cauchy para a derivada. Então, até breve a todos e nos veremos na próxima aula. Abraços.